Aí. Então, a prova de vocês é semana que vem, né? Não sei se vocês sabem como é que vai ser o sistema agora. Tem uma certa diferença do semestre passado. Vocês foram avisados já? Avisaram já, professor. Já? Já Tá. é menos prazo, menos tempo agora, né? Na verdade, é menos tempo. Mas o importante é que vocês, que fique claro para vocês o seguinte, que vocês podem fazer no horário que vocês acharem mais conveniente, não precisa fazer no horário da aula. A única diferença é que quando vocês abrirem determinada prova, vai começar a contar o tempo e vocês vão ter 3 horas para fazer essa prova. É como se vocês estivessem no presencial, né? A gente faz a distribuição das provas lá no começo da aula e vocês vão fazendo e vão indo embora, né? Se chegar 10 horas da noite ou 11 horas da manhã, é o horário final de prova, né? Geralmente não fica ninguém até esse horário, mas... Então vai ser a mesma coisa, mesmo tempo, né, que vocês teriam se fosse presencial, sendo que tem uma vantagem que vocês vão estar cada um no seu lugar, lá quietinho, não tem interferência de barulho de ninguém, nada disso, né, gente saindo e tal, e vocês têm a possibilidade de consultar o material. Então, acho que 3 horas é mais que suficiente, né? Enfim. Então, a gente precisava, e provavelmente todos os professores vão falar novamente, só para deixar bem claro para vocês. Então, fazem o horário que acharem melhor, porém, abriu a prova, começa a contar o tempo. Beleza? Bom, deixa eu pôr o material aqui para a gente começar. Tá aparecendo aí para vocês o material? Não? Para mim, não. Deixa eu tentar de novo, então. Deixa eu pôr de novo aqui. Agora aparece? Bom, então a gente vai ver rapidamente alguns tópicos, algumas informações que eu considero mais importantes que vocês entendam, não só para a prova, mas para a vida profissional de vocês. Então, é importante que vocês entendam, né, o que é uma farmácia de manipulação, uma farmácia magistral, acho que todo mundo já sabe, né? Então, é aquele local onde a gente prepara formulações por meio de prescrições, de uma forma geral, para começar o processo de preparação ou manipulação de uma formulação, precisa de uma prescrição. Raras exceções, né? Quando a gente tem o que a gente chama de formulação oficinal. Então, algumas formulações podem ser feitas sem a necessidade de uma prescrição, seja de quem são os prescritores, né? O médico, o dentista, o veterinário, nutricionista. Faltou alguém aqui. O farmacêutico, claro, acho que é isso. Então, são vários os profissionais que podem prescrever dentro das suas áreas, né, de atuação, e a gente pode, então, receber essas prescrições e pode manipular. Nós, como farmacêuticos, podemos não só fazer a indicação, como antigamente era feito lá na farmácia de dispensação. Então, tem alguns produtos lá na farmácia de dispensação que a gente pode indicar, e mais do que indicar, hoje a gente pode prescrever.
qual que é a diferença da antiga indicação para a prescrição? É que a gente faz uma prescrição mesmo, né? E deixa isso armazenado dentro da farmácia. Então, é um documento que você está indicando que você fez uma indicação. E lá na farmácia magistral também tem, então, as preparações que não necessitam de prescrição, mas que a gente, como farmacêutico, pode, então, fazer essa prescrição. A gente pode fazer a indicação e pode, então, fazer esse documento. Só relembrando, né, que a farmácia de manipulação tem várias vantagens, né, entre elas ter o fármaco individualizado, então o fármaco na concentração certa, na mistura de substâncias certas que é solicitada pelo prescritor, e a preparação de medicamentos que, por algum motivo, não são de fácil acesso pela população em uma farmácia de dispensação. Então, os medicamentos órfãos, os fármacos que não são mais produzidos pela indústria farmacêutica e assim por diante. Então, aqui só comentando, né, que na farmácia de manipulação, medicamentos são individualizados, né, produzidos um a um, com uma solicitação feita por meio de uma prescrição médica, odontológica, nutricionista, veterinária e farmacêutica. E o biomédico hoje está... Não, biomédico não está. Então, desse jeito, né, com essa situação, a gente pode aí fazer várias formas farmacêuticas diferentes. Algumas até que não são encontradas com facilidade na farmácia de dispensação. Então, a gente pode fazer pó, cápsulas, shake, sachê, comprimido, xarope, creme, pomada, gel, soluções dos mais variados usos, supositório e, inclusive, medicamento estéril. Claro que para cada uma dessas formas farmacêuticas diferentes, a gente vai precisar de equipamentos adequados e, em alguns casos, até instalações adequadas, como no caso de medicamentos estéreis, que a gente vai precisar de salas esterilizadas. Benefícios proporcionados pelo medicamento manipulado são a versatilidade posológica. Então, a gente não fica, nós como clientes, né, como usuários, não ficamos presos às posologias, né, que existem na farmácia comercial, na farmácia de dispensação. Então, a gente não fica preso àquelas concentrações, aquelas quantidades padrão que são estabelecidas pela indústria farmacêutica. Então, o médico, o prescritor, pode prescrever uma concentração diferente daquela que existe como padrão que é feito pela indústria farmacêutica. Então, a gente pode sair dessas concentrações padrão. Pode-se viabilizar a associação de fármaco, então um estudo é feito para ver se de repente pode associar duas substâncias que normalmente o paciente utiliza separadamente, associar as duas em uma só, e assim por diante. Pode-se escolher a forma farmacêutica, então, no mercado, por exemplo, você tem uma forma farmacêutica padrão. Digamos que para um determinado medicamento, vocês têm a forma desse medicamento como comprimido só. E eu preciso, para um caso especial, um paciente especial, uma fórmula diferente, porque ele não consegue engolir o comprimido, por exemplo. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma outra forma farmacêutica que se adapte a ele. Um xarope, um líquido, gotas, alguma coisa que ele consiga engolir com mais facilidade. Então, a gente consegue e tem essa versatilidade, né, na escolha de forma farmacêutica diferente. Além dos recipientes, né? Imaginem que no medicamento industrializado você tem lá o medicamento e esse medicamento tem um corante, dá uma cor para um determinado comprimido. E a pessoa é alérgica exatamente àquele corante. Então, o que você pode fazer? Lá na farmácia de manipulação, você pode
preparar uma forma farmacêutica semelhante sem a utilização do corante e adequando esse medicamento para o paciente. E outro benefício é a possibilidade de resgate de medicamentos continuados. Então, a indústria não produz mais o medicamento, mas você tem acesso à matéria-prima e consegue fazer para o usuário aquele medicamento que ele já não consegue mais comprar na farmácia de dispensação. Só lembrando, né, que a farmacotécnica é uma ciência que trabalha, então, não só com a manipulação em si, o processo de preparação de um medicamento, mas trabalha com o processo anterior a isso. Então, um processo de desenvolvimento de formas farmacêuticas, de bases farmacêuticas e assim por diante. Então, a disciplina, ela mostra não só as técnicas de preparo, mas mostra também a forma de desenvolvimento de bases, principalmente, e desenvolvimento de técnicas mais recentes de preparação de medicamentos. Estou indo muito rápido. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser interromper, é só interromper, fiquem bem à vontade. A Michelle falou que não, então tá bom. Deixa eu colocar lá de volta. Então, aqui, o que é o diferencial da farmácia de manipulação, né, em relação ao tipo de medicamento que a gente pode fazer, o que a gente pode manipular? Então, além daquele medicamento tradicional, né, que é uma cópia praticamente do produto industrializado, a gente pode ir um pouquinho além. Então, a gente tem alguns medicamentos especiais que a gente pode manipular e que são o diferencial de uma farmácia de manipulação. Primeiro são os medicamentos chamados de órfãos. São aqueles medicamentos que a indústria farmacêutica não se interessa em produzir, né? Então, a indústria, avaliando aquele medicamento, ela chega à conclusão de que não vale a pena financeiramente, porque sempre que a gente fala de indústria farmacêutica, a gente está falando da questão financeira. Eles não têm nenhum tipo de empatia em relação aos problemas de saúde das pessoas. A questão é puramente financeira. Então, o medicamento órfão é aquele que a indústria não se interessa em produzir, porque é bem provável que não dê um lucro que seja satisfatório. Ou porque é um grupo muito pequeno de pessoas que vai utilizar aquele medicamento, ou porque o medicamento é um medicamento muito barato e você precisa vender muito para cobrir os custos de produção e assim por diante, ou porque existe algum tipo de impedimento que faça com que você possa ter um lucro bastante grande, porque a gente tem, por exemplo, aqui no país, um impedimento em relação ao preço final do medicamento. Quem indica qual que é o preço final do medicamento é o governo. O governo, então, controla o preço dos medicamentos. Então, às vezes, pelo controle de preço do próprio governo, a indústria vê que não vale a pena produzir, porque não vai poder cobrar o quanto quer daquele medicamento, e assim por diante. Então, são medicamentos que são abandonados, né? A indústria não quer e vira as costas para esse medicamento. O medicamento de uso off-label, ou de segundo uso, né? Então, esse é aquele fármaco que foi criado para uma determinada utilização, né, um determinado tipo de doença, para tratar determinadas doenças, e que, com o passar do tempo, foram verificando que esse medicamento poderia ser usado para outra função. Às vezes,
os próprios efeitos colaterais é que vão mostrar que ele pode ser utilizado para outra coisa. É o caso do Viagra, por exemplo, que inicialmente ele foi lançado, né, pensando em problemas, tratamento de problemas cardíacos, e começaram a perceber que existia não uma segunda função, uma segunda função para ele, exatamente por um efeito colateral que ele tinha. E começaram a perceber que talvez a utilização desse medicamento para aproveitar o efeito colateral fosse muito mais vantajoso do que para tratamento de problema cardíaco. Então, ele acabou sendo utilizado inicialmente, né, como off-label para problemas de... Aqui está o que eu achei. Meu Deus, eu não pedi nada. Meu celular aqui falando sozinho. Então, para problemas de impotência e esses problemas todos, né? E depois, com o passar do tempo, a função, né, de tratamento para doença cardíaca foi retirada, inclusive, da bula, e ele passou a ser utilizado para segunda função. Hoje ele já não é mais um medicamento off-label, mas inicialmente ele era. Mesma coisa, por exemplo, a sertralina, que inicialmente foi utilizada, ela foi colocada no mercado para tratamento de depressão, e com o passar do tempo passaram a usar esse medicamento para obesidade. Hoje o medicamento já não é mais off-label também, porque mudaram a bula, e hoje na bula tem a indicação para tratamento de obesidade. Fármacos potentes e perigosos, então, são fármacos que nós podemos manipular também, e que eles são bastante problemáticos, digamos assim, porque eles podem trazer muitos riscos. Então, muitas vezes a indústria farmacêutica, até por causa dos problemas que eles podem trazer, a indústria farmacêutica tem um certo receio em produzir, ou tem muita restrição para a utilização. E a farmácia de manipulação consegue manipular, né, dentro de padrões também, mas consegue preparar esse medicamento para as pessoas com uma qualidade, uma sensibilidade bastante grande. A diferença é que, muitas vezes, a farmácia de manipulação consegue fazer esse produto, e ela consegue baratear bastante esse produto para a pessoa que precisa utilizar. Isso é uma vantagem muito grande. E os medicamentos com baixo índice terapêutico também, né, são medicamentos que deve-se tomar bastante cuidado na hora da preparação, mas a farmácia de manipulação também consegue fazer com um custo bastante reduzido em relação ao custo da indústria. A única coisa que se tem que ter bastante cuidado é em relação à preparação, né, porque pequenas alterações na concentração podem levar a um problema de intoxicação. Então, é aquele medicamento que a dose tóxica está muito próxima da dose terapêutica. Então, a única coisa que se tem que levar em consideração é que ele tem que ser muito bem preparado na concentração certinha. Mas pode ser feito tranquilamente pela farmácia de manipulação. Alguns termos comuns da farmacotécnica. Então, esses aqui é só repassar mesmo algumas coisas. QSP, né? Que vai indicar que é a quantidade suficiente para, então, aquela substância onde está o QSP do lado, você vai utilizar para completar um determinado volume ou um determinado peso. Exemplo, essa fórmula aqui embaixo, etanol 2 ml e água destilada QSP 30 ml.
Então, é água destilada, você vai utilizar ela numa quantidade suficiente para completar esses 30 ml. Se eu já tenho 2, eu vou utilizar 28 ml de água, tá? Claro isso? Posso ficar tranquilo com isso na prova? Sim? Então, na prova de vocês vai ter só avisando, né? Vai ter alguma questão que vai pedir que vocês façam um pequeno cálculo. Então, pode ser que seja esse cálculo, né? E só para que vocês entendam exatamente como que vocês têm que fazer na prova. Na prova eu estou pedindo lá para que vocês deem esse volume, e vai aparecer uma caixinha de texto. E nessa caixinha de texto eu peço para que se coloque só o número. Então, na caixinha de texto vocês vão colocar 28, tá tudo certo. Não precisa colocar 28 ml, porque o sistema não vai reconhecer, ele só vai reconhecer os números, se você colocar os números ali. Então, nesse caso, vocês teriam que colocar somente 28, tá bom? Então, só para deixar claro, tá explicado lá, mas para deixar bem claro isso para vocês. O AN, então aqui é uma forma de facilitar a vida de quem escreve e facilitar a vida de quem interpreta a prescrição. Às vezes o médico, na hora de prescrever, ele percebe que tem várias substâncias que têm a mesma quantidade, seja o mesmo peso ou o mesmo volume na formulação. Então, ao invés de ele repetir, nesse caso aqui, por exemplo, talco 25 gramas, óxido de zinco 25 gramas, glicerina 25 gramas e água destilada 25 gramas. Ao invés de ele repetir tudo isso, ele vai lá e coloca o AN do lado e 25 gramas, indicando então que todas essas substâncias que não tem nada indicado no lado, cada uma delas você tem que pesar 25 gramas para fazer a preparação. Se tivesse só o talco sem nada, a glicerina sem nada e a água destilada tivesse lá 20 gramas, eu saberia que os 25 gramas do AN seriam para o talco, para o óxido de zinco e para a glicerina. Para a água não, porque a água daí teria uma quantidade, um valor diferente que estaria colocado ali, tá bom? O FSA, eu faço segundo a arte, tipo, faça do jeito que você, farmacêutico, sabe fazer, porque eu não sei dizer como é que é. O RX é uma forma educada de pedir para o farmacêutico fazer a fórmula, então o RX vem lá no início antes da formulação que o médico está pedindo na prescrição. Então, é uma forma educada de dizer: receba e prepare, por favor, esse medicamento. Alguns conceitos que são importantes. Aqui eu vou pular alguns, porque os conceitos vocês vão ter que ler e ter que entender e diferenciar, mas alguns são mais importantes. Manipulação. Então, a manipulação é um conjunto de operações farmacotécnicas com finalidade de elaborar preparações magistrais oficinais, ou seja, dependendo, claro, da formulação que você quer fazer, você vai se utilizar de diferentes técnicas, né? Então, a manipulação é a utilização de várias técnicas diferentes para você chegar no resultado final, que é uma preparação magistral ou oficinal. A preparação, então, é o procedimento farmacotécnico, né? A preparação magistral, ou formulação magistral, ou medicamento magistral, ou fórmula magistral, tudo a mesma coisa. É aquela que é preparada, então, pela farmácia, sempre sob a indicação de uma prescrição. Então, preparação magistral é aquela preparação que eu como farmacêutico, só vou fazer se eu tiver uma receita. Então, é uma preparação que o cliente entrega a receita e, a partir disso, eu vou lá e preparo esse medicamento. Tá certo? A maior parte das preparações na farmácia de manipulação são feitas nesse formato. Quando que elas não são feitas nesse formato?
quando existe já uma formulação padrão dentro de algum documento oficialmente reconhecido pela Anvisa, que pode ser, então, formulário nacional, formulários internacionais, as nossas farmacopeias, né? Se essa fórmula tiver inscrita lá dentro, a gente pode preparar sem a necessidade de uma receita, e a gente chama de preparação oficinal. O exemplo mais comum é o exemplo do álcool gel, que nos últimos tempos as farmácias de manipulação começaram a preparar assim com uma frequência muito grande. Então, você como cliente vai até uma farmácia de manipulação e pede um álcool gel e eles vão lá e preparam, eles não vão pedir uma receita. Por quê? Porque a fórmula do álcool gel está inscrita no formulário nacional. Então, tem lá a fórmula, a técnica, tudo certinho para você fazer. Então, não tem necessidade de uma prescrição. E isso a gente chama, então, de preparação oficinal. Farmácia e drogaria são duas coisas distintas. A drogaria é uma definição mais restrita e a farmácia é uma definição mais ampla. Então, a drogaria, quando a gente pega a definição oficial, ela fala que é o estabelecimento que vende medicamentos industrializados. Então, quando eu registro a minha empresa como drogaria, eu só posso vender medicamentos industrializados. Não pode vender correlato, não pode vender perfumaria? Pode, mas em relação essas definições estão ligadas mais à questão de medicamentos mesmo. Então, a diferença entre farmácia e drogaria está no medicamento, não no correlato, na perfumaria, nada disso. Então, drogaria só tem autorização para vender medicamento industrializado, ou seja, vai lá, compra o medicamento de uma distribuidora que comprou da indústria, né, e dispensa esse medicamento industrializado. Quando a gente tem a definição de farmácia, é uma definição mais ampla. Então, a farmácia tem permissão para comprar o medicamento industrializado e vender o medicamento industrializado, mas ela tem permissão para manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Ou seja, a farmácia tem, então, um leque maior de produtos diferentes. Mas eu quero registrar meu estabelecimento como farmácia, mas eu só quero vender medicamento manipulado. Pode? Pode, não tem problema. A definição te dá a possibilidade, ela não te obriga a fazer tudo. Então, ela te dá a possibilidade de vender o medicamento manipulado só. Muito bem. Mas eu quero montar como farmácia, mas de começo eu vou vender só medicamento industrializado. Mais tarde eu vou começar a manipular medicamentos. Pode? Pode também. Quero começar e já fazer os dois ao mesmo tempo. Pode? Pode, não tem problema. É a possibilidade. Então, a definição de farmácia te dá a possibilidade de você manipular, vender industrializado ou fazer os dois. Tá? Então, são duas definições, uma mais restrita e outra mais abrangente. Dispensação é uma informação importante também, que é um ato exclusivo do farmacêutico. Então, só o farmacêutico pode fazer o ato de dispensação, que é um ato de entrega de medicamento com informação. Se eu sou farmacêutico e eu só entrego o medicamento para a pessoa e não passo informação nenhuma, eu não estou dispensando, eu estou só entregando o medicamento. Se eu não sou farmacêutico, entrego o medicamento para o paciente e oriento ele, eu estou só entregando o medicamento e orientando, eu não estou dispensando, porque a palavra dispensação é só quando o farmacêutico faz esse ato. Então, para ser um ato de dispensação, tem que entregar o medicamento e passar a informação junto. Aqui, droga, medicamento, matéria-prima, essas coisas eu vou passar reto, porque são só informações que vocês precisam saber, mas que no momento não são tão importantes. Vocês vão entender mais no dia a dia.
A especialidade farmacêutica é esse é interessante, é uma forma de chamar o medicamento industrializado, né, de um outro formato. Então, muitas vezes vocês vão encontrar na literatura, em vez de falar medicamento industrializado, vocês vão encontrar a denominação de especialidade farmacêutica. O que mais? Forma farmacêutica é importante, então é o formato que a gente dá para o medicamento, né, que vai estar relacionado com a via de administração. Então, é um medicamento na forma de comprimido é geralmente utilizado para via oral. Tem algum comprimido que não seja via oral? Tem, mas é uma exceção. Alguém sabe me dizer um comprimido que não seja de utilização via oral? Quem me dá um exemplo? E se fosse questão de prova? Giovanni, Fabielle, Mariana, Josi, Michele, Tainara, Artemis, ninguém me responde? Não é possível que vocês não lembrem um comprimido, a forma farmacêutica de comprimido que não seja para uso oral. Então, os comprimidos vaginais, por exemplo. Então, não é uso oral, né? E eles estão aí no mercado. Permanganato de potássio. Também. Então, assim, a forma farmacêutica, né, ela indica ela está ligada com a via de administração, mas não necessariamente ela é obrigatoriamente utilizado por aquela via. Mesma coisa o creme pode ser tópico, pode ser vaginal, então está ligado com a via de administração, mas não obrigatoriamente está associado a uma via de administração só. Ela está ligada de uma forma geral com uma via de administração, então quando a gente fala em comprimido, a gente já pensa na via oral, mas não necessariamente eles são administrados só via oral, tá? Não é uma questão que vai cair na prova, mas só para apertar vocês um pouquinho, para vocês lembrarem de alguma coisa. Mas está certíssimo. Existe comprimido para uso vaginal e existe comprimido para simplesmente você dissolver ele e passar na pele, tomar banho com ele, pronto. Então, a forma farmacêutica é um formato que está, sim, ligado com a via de administração, mas não necessariamente ele vai indicar a via de administração. Mas é um formato que é dado para o medicamento, para a formulação, para que ele possa ser administrado com uma facilidade maior. Então, eu tenho aí desde fórmulas líquidas, soluções, suspensões, formas semissólidas, como cremes, géis, e assim por diante, e tem os sólidos também, como pós e as cápsulas e os comprimidos, e assim por diante. Formulação é a composição do medicamento, que a gente divide essa formulação sempre em 3 tipos de substâncias diferentes. A primeira é o princípio ativo, ou o fármaco, ou o ativo cosmético, que é aquela substância ou aquela conjunto de substâncias que vão ter uma atividade terapêutica, né? Os recipientes ou veículos que são auxiliares para dar o formato. Então, recipiente são substâncias que ajudam a dar um formato para as formas sólidas e os veículos para a forma líquida. Então, um solvente, a água, por exemplo, é um veículo que a gente utiliza muito para fazer uma solução. Ela não tem nenhum tipo de efeito
terapêutico, não causa nenhuma alteração, mas ela está ali para ajudar a dar o formato da formulação. E os coadjuvantes são aquelas coisas que a gente viu que são adicionados para, de alguma forma, melhorar a formulação. Então, para melhorar o pH, para melhorar a viscosidade, que eu acho que eu nem cheguei a falar, para melhorar o sabor, para melhorar o aspecto, para retirar, né, imobilizar aquelas substâncias que podem, de repente, estão ali no veículo e podem trazer características não muito agradáveis, e assim por diante. Então, geralmente, a formulação tem esses 3 tipos diferentes de substâncias. A formativa, substâncias para dar o formato, para ajudar a dar o formato, e substâncias para melhorar, trazer melhorias para o produto. O princípio ativo é aquele que está relacionado com a ação, né? O recipiente é o que vai ajudar a dar a forma do medicamento. E os adjuvantes, então, vão dar aquela melhorada, trazer um aspecto melhor, trazer uma conservação melhor do produto, como a gente viu lá na última aula. Bom, na prática farmacêutica, 3 operações são bastante importantes. A primeira delas é a pesagem, a segunda é a tomada de volume e a terceira é a mistura. Tirei toda aquela parte das balanças e tudo mais, porque não interessa. A gente tem que lembrar que a pesagem ou tomada de volume, né, às vezes eu vou precisar pesar, às vezes eu vou precisar medir um volume, são extremamente importantes para que eu tenha um melhor resultado. Então, eu tenho que ser muito preciso, tanto na pesagem quanto na tomada de volume. Então, para pesagem, eu vou me utilizar, então, de balanças que têm que ser calibradas, que têm que ser adequadas para o uso no laboratório. Tem todo um processo para você fazer a manutenção preventiva e a manutenção diária das suas balanças para que elas realmente possam trazer os resultados adequados. Não adianta nada você ter uma precisão na hora de você colocar a substância ali sobre a balança, se você não cuida dessa balança, se você não presta atenção em todos os detalhes que são necessários para o bom funcionamento dela. Então, a balança é importante, né? E a técnica de pesagem é importante. Alguns problemas comuns na hora de pesar é a falha de interpretação, né? De conversão de unidades. Então, a gente vê muitas vezes pessoas que se confundem na hora de pesar gramas ou miligramas. Então, a gente precisa conhecer bem essas unidades e saber, né, se utilizar dessas unidades, e principalmente a questão da interpretação, né, que muitas vezes vem prescrições ainda feitas manualmente, e que o médico, na hora de fazer a prescrição, até ele pode errar, né, às vezes ele não sabe como é a forma correta de se indicar uma certa unidade. Principalmente quando a gente vem com microgramas, a gente vai ver diferentes formatos de anotação. Então, vocês podem ver, muitas vezes, deixa eu pegar a caneta aqui, o médico escrevendo microgramas com micra e gramas, né? Ou MCG, que ele quer dizer microgramas também. E muitas vezes isso pode trazer algum tipo de confusão na hora da gente interpretar. E como que a gente acaba por interpretar isso? Conhecendo, né, a substância e entendendo como que ela normalmente é utilizada. Então, pode ser que de repente, vocês peguem lá uma fórmula que o médico tenha mandado, uma prescrição,
e vocês ficam na dúvida se isso aqui é miligrama ou micrograma. Aí vocês conhecendo a substância, vocês vão saber que geralmente elas são manipuladas em miligramas ou em microgramas, e daí já podem ter uma noção do que realmente está escrito ali. Ah, mas eu não sei, o médico escreveu de um jeito que realmente eu não consigo entender e isso não me traz muita segurança. Então, entre em contato com o médico e converse com ele. É a melhor coisa que você pode fazer. Anote na prescrição, né, que você conversou com o médico, que ele te indicou que aquilo é em microgramas, tal. Assine, faça o paciente assinar também, faça isso na frente dele. E aí você acaba por documentar uma situação que te gerou dúvida e que você foi lá e tirou a dúvida com o prescritor para poder manipular, tá? Outra falha comum no processo de pesagem é não verificar os fatores de conversão. Então, aqui um exemplo, né? Digamos que o paciente chegue com uma prescrição onde o médico escreveu lá fluoxetina, que é bastante comum, né? Vou colocar só fluox aqui para ficar mais rápido. 20 miligramas, faz de conta que é miligramas aqui, né? Por cápsula, então, para fazer 20 cápsulas. Bem assim a prescrição. De cápsulas. Aí o que acontece? Você, no teu estoque, você não tem a fluoxetina base, a fluoxetina, né, só ela. Você tem a fluoxetina cloridrato, que é uma estrutura aonde foi adicionado um cloridrato à estrutura da fluoxetina. Ela foi transformada em uma substância mais solúvel. Então, para isso, aquela estrutura básica da fluoxetina é adicionada de um cloridrato aqui. Então, tem um radical a mais. E o que acontece? Quando a indústria faz isso, a adição de um radical a mais, você está mudando o peso molecular dessa fluoxetina. Ela tinha um peso de 309, né? E quando foi transformada em cloridrato, ela passou a ter um peso maior, 345. Ou seja, com a adição do cloridrato à fluoxetina, teve um aumento do peso dela. Então, se eu for pesar, né, 20 miligramas para colocar numa cápsula de fluoxetina base, eu vou ter 20 miligramas de fluoxetina. Porém, se eu não tenho a fluoxetina, eu tenho cloridrato de fluoxetina e eu pesar 20 miligramas desse cloridrato de fluoxetina, na verdade, de fluoxetina mesmo, eu vou ter um valor um pouquinho menor, porque uma parte desse peso está ligado com o cloridrato. Então, eu vou dar uma dose, no final das contas, preparar uma dose menor do que 20 miligramas de fluoxetina. Na verdade, eu vou ter, sei lá, 19 miligramas, 18 miligramas, alguma coisa assim, por cápsula. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer um que a gente chama de fator de correção. Então, eu vou ter que... Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou ter que fazer uma correlação entre a quantidade de cloridrato em relação à quantidade de fluoxetina base. Então, o que eu faço? Eu faço um cálculo onde eu divido a fluoxetina cloridrato, o valor, né, o peso molecular da fluoxetina cloridrato, pelo valor da fluoxetina base. Então, 345, por 309
vírgula alguma coisa. Isso vai me dar um valor, que vai dar um valor de 1,11, que a gente arredonda para 1,12. Então, o que eu faço? Preciso pesar 20 miligramas de fluoxetina, eu só tenho fluoxetina cloridrato, então eu vou multiplicar aqui por 1,12. E, na verdade, então, ao invés de eu pesar 20 miligramas para cada cápsula, deixa eu fazer aqui, 20 vezes 1,12, eu vou pesar 22,4 miligramas para cada cápsula. Daí eu sei que nesses 22,4 eu tenho 20 miligramas de fluoxetina pura. Ficou claro isso, gente? Sim, professor. Sim? Professor, Pode perguntar. você dividiu os 345,79 pelo quê? Pelo valor da fluoxetina base, 309,33. Beleza. Então eu sempre faço isso. Eu tenho fluoxetina, não é cloridrato, é acetato, tá? Então eu vou procurar o peso molecular da fluoxetina acetato e vou dividir pelo valor da fluoxetina base, sempre. É outra substância lá, sei lá, ranitidina. Ranitidina, eu tenho ranitidina base e tenho ranitidina cloridrato. Vou pegar o peso molecular dos dois, sempre vou dividir aquela que tem um radical grudado, né, o cloridrato, acetato, seja lá qual átomo seja, pela substância base, sempre. E daí vai me dar um valor, e esse valor, então, vai me indicar qual que é o fator de correção, no caso aqui 1,12, e eu sempre vou utilizar esse valor. Enquanto eu tiver no meu estoque a fluoxetina na forma de cloridrato, eu vou utilizar esse valor. Mas agora eu comprei de uma outra empresa e é acetato. Então, eu vou ter que ver qual que é o peso molecular, dividir pelo valor da fluoxetina base, e o meu novo fator de correção vai ser utilizado a partir dali. Tá? Ok. Ok. Tem alguns produtos que a gente tem que fazer uma diluição para que a gente consiga perceber e consiga pesar quantidades muito pequenas. Então, por exemplo, no caso de alguns hormônios, o T3, por exemplo, a concentração dentro de uma cápsula é em microgramas, 100 microgramas, por exemplo. Eu não tenho balança que pese 100 microgramas, então o que eu faço? Eu adiciono uma substância a esse hormônio, né, para que essa substância que é inerte, ela dê peso para essa mistura e eu consiga, então, pesar essa substância numa balança normal de laboratório. Então, é o que a gente chama de diluição. Eu pego uma quantidade X lá do hormônio, coloco uma quantidade conhecida, né, um valor conhecido desse agente diluente, e ele vai ficar, então, numa concentração conhecida. Geralmente, então, quando eu faço essa diluição lá no hormônio, no T3, por exemplo, eu faço uma diluição que vai ser 1:100. Eu pego 1 grama do hormônio e coloco 100 gramas de diluente, completo para 100 gramas, né? Coloco mais 99. Daí eu sei que na hora de pesar, ao invés de pesar os 100 microgramas, eu vou multiplicar esse 100 pelo fator de diluição, que no caso é 1:100, então é 100. Então eu vou lá e multiplico por 100, e eu sei que quando eu quero pegar esses 100 miligramas, eu tenho que pegar um valor maior, que é o resultado dessa 100 microgramas, desculpa. Eu tenho que pegar um valor maior, que é o valor dessa diluição, porque daí eu sei que nessa quantidade maior, eu vou ter contido ali dentro os 100 microgramas, tá? Isso, numa prática, fica mais fácil de se entender. Mas é uma forma que a gente tem de conseguir superar esse problema de não ter uma balança que pese em microgramas. Então, a gente adiciona uma substância inerte junto daquela, faz uma mistura,
para que a gente consiga pesar essa substância. Concentrações de matérias-primas. Tem matérias-primas que elas vêm diluídas por algum motivo. Então, a gente tem que se atentar bem ao que está indicado nos documentos que vêm junto com a matéria-prima. Então, eu tenho, por exemplo, a vitamina E, que ela pode vir a 50%, ou seja, ela vem diluída numa outra substância. Então, quando é feito o processo de preparação, é colocado lá, vou preparar 1 quilo de vitamina E. Então, o que acontece? É colocado metade vitamina E, metade essa substância diluente. Então, é feita uma mistura. Isso quer dizer que a minha vitamina E, então, vem a 50%, ou seja, quando eu pego lá uma determinada quantidade, 50% é de vitamina E, os outros 50% é de substância diluente, tá? Então, eu tenho que sempre tomar cuidado com isso. Se vem lá uma fórmula de uma... Deixa eu pegar aqui de novo. Cápsula de vitamina E, tá? E pede lá, vitamina E... não é este. Pede lá para fazer uma cápsula de 100 miligramas. Então, o que acontece? 100 miligramas, tá? Mas ela vem diluída a 50%, ou seja, fazendo o cálculo, né? Para cada 100 partes dessa vitamina que eu pegar, somente 50 é de vitamina de verdade. Essa aqui é 100 partes daquela substância diluída, né? Então, se eu pegar lá 100 partes do diluído, eu sei que ali dentro somente 50 é vitamina de verdade. O restante é só agente diluidor. Se eu preciso pegar, então, 100 miligramas, qual vai ser o valor que eu vou ter que pegar desse diluído? Daí, multiplicando 100 vezes 100, deixa eu fazer o cálculo aqui, por incrível que pareça, eu não sei, deve ser 200, mas... ...200, né? Então, para eu conseguir ter esses 100 miligramas, eu preciso pegar o dobro. Então, geralmente, a gente transforma isso num fator de 2, né? Para não precisar ficar fazendo esse cálculo todo, eu sei que metade é vitamina, metade é diluente, então eu tenho que pegar 2 vezes esse valor aqui para dar a concentração. Beta-caroteno vem a 10%, então eu aplico um fator de 10. Por quê? Das 100 partes que eu tenho, somente 10 são de beta-caroteno, o resto é diluente. Então, eu tenho que ter um fator de 10 vezes. Eu tenho que pegar 10 vezes mais para conseguir ter a quantidade que eu estou pedindo. Tá certo? Então, a gente resolve isso fazendo um cálculo de regra de 3. Tranquilo aqui? Aqui... Eu tenho um outro exemplo para vocês, né, do ácido glicólico, que ele vinha a 70%, certo? Isso quer dizer que quando eu pego 100 partes
daquele ácido glicólico diluído, então da solução, né? 70 partes são de ácido glicólico, o resto é diluente também. Então, quando eu vou fazer uma formulação que pede, por exemplo, que eu tenha 10 ml do ácido glicólico, eu vou precisar pegar quanto dessa solução? Então, fazendo o cálculo aqui, dá 14,28, se não me engano. Então, pensem que quando o produto está diluído, eu sempre vou precisar pegar uma parte maior daquela solução, daquela mistura, porque para eu conseguir pegar aquela concentração que está sendo solicitada, eu vou ter que pegar um material que tem o princípio ativo, mas tem uma outra substância ali no meio. Então, para ter a quantidade certa, eu sempre vou ter que pegar uma quantidade maior do que o solicitado. Tá bom? Lembrando, na questão de tomada de volume, que a gente tem algumas vidrarias que são mais adequadas, então, quando eu preciso de precisão, eu nunca vou utilizar um Becker, eu vou utilizar outras vidrarias que são mais precisas, o Becker não tem precisão nenhuma. Então, dependendo da quantidade que eu for precisar, eu vou usar uma pipeta, se for uma quantidade pequena, vou usar Meu Deus, eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui. Uma proveta, né? Ela é a mais, né, quando eu preciso de um volume maior, ela é a mais precisa que eu tenho. Se eu não tiver uma proveta que seja adequada para a minha medida, eu vou usar um cálice. Porém, Becker não foi feito para a gente medir volume, tá? No máximo, um cálice. O ideal mesmo é que num grande volume eu utilize a proveta e em pequenos volumes eu utilize a pipeta, tá? E a mistura é uma forma bastante importante também, que a gente tem que ser bastante rígido em relação a isso. Muitas vezes eu tenho uma substância que eu preciso, primeiro, é uma substância sólida e eu preciso diminuir o tamanho das partículas, porque o tamanho das partículas é muito grande. Então, eu vou precisar fazer um processo de compressão dessas partículas. Então, para isso, eu utilizo um grau de porcelana e um pistilo de porcelana. E eu vou, então, pegar esse material e com o pistilo eu vou comprimindo esse material nas paredes do grau. E esse processo de compressão vai fazendo com que as partículas se tornem cada vez menores. E muitas vezes eu preciso misturar outras substâncias no meio. Por exemplo, para fazer uma cápsula, eu vou ter o princípio ativo na forma de pó e eu vou precisar, muitas vezes, de colocar algum tipo de recipiente para dar volume, para aquela cápsula não ficar vazia, né, quando eu preparar a cápsula, e ficar só com um pouquinho de pó. Então, a gente tem que fazer o preenchimento total da cápsula e, para isso, eu adiciono, geralmente, um recipiente para dar volume. Só que esse recipiente, ele tem que estar, diluir o princípio ativo de uma forma bem homogênea dentro do seu interior. Então, o que eu faço? Eu coloco o princípio ativo aqui, né? E coloco o recipiente junto e faço um processo de mistura e trituração ao mesmo tempo na cápsula no grau de porcelana. Então, isso faz com que ocorra uma mistura extremamente uniforme, para que eu possa ter a certeza que não vai ter, de repente, dentro da cápsula, algumas partes da cápsula que tem uma quantidade maior do princípio ativo e em outras partes da cápsula uma quantidade menor. Eu tenho que ter uma uniformidade em todo aquele material. Então, é bastante importante que a gente faça isso. E uma forma de a gente conseguir, principalmente no caso da cápsula, saber que aquilo está misturado de forma bem uniforme, é a gente adicionar uma quantidade pequenininha de algum corante que
não interfira na preparação. Aí eu coloco um pouquinho de corante, vou fazendo o processo de mistura e trituração, e aquele corante vai se espalhando pela mistura, ele vai tingindo tudo. Quando o corante tiver uma cor uniforme em toda a preparação, eu sei que ele está bem misturado, eu sei que ele está bem, o princípio ativo está bem misturado dentro daquele recipiente inerte que eu coloquei ali para fazer esse processo de mistura. Que mais? A classificação dos medicamentos é importante para a gente, principalmente algumas classificações. Então, a gente pode dividir os medicamentos em diversas classificações. A primeira é quanto à forma de apresentação. Então, ele pode ser apresentado de várias formas diferentes. São as formas farmacêuticas, né? Comprimido, dragem, sachê, pó, efervescente, solução, creme, supositório, pomada, gel, óvulo e outras mais que a gente tem aí. Uma outra classificação é quanto à forma de farmacografia, ou seja, como que o medicamento é descrito, né? Prescrito. Então, a gente tem as preparações oficinais e as magistrais, e as especialidades. As oficinais são aquelas que a gente não precisa, então, de prescrição, porque elas estão descritas nas farmacopeias e nos livros oficiais. As magistrais são aquelas que a gente vai precisar sempre de uma prescrição para fazer a preparação. E as especialidades são os medicamentos industrializados. Quanto ao princípio terapêutico, a gente tem 2 princípios básicos, que são os alopáticos e homeopáticos. Alopático é a maior parte dos medicamentos que a gente conhece, onde uma determinada substância é utilizada para combater um determinado sintoma, e homeopático é aquela outra teoria que a gente tem, aquela filosofia do semelhante... como é que é? Semelhante combate o semelhante. Alguma coisa assim do gênero. Que é o princípio que é chamado de similitude. Aquele produto que faz quando utilizado num indivíduo sadio, traz algum tipo de sintoma, né? É utilizado para combater aquele mesmo sintoma no indivíduo doente. Então, se eu administrar uma substância que no indivíduo sadio e der febre nele, é a substância que eu vou utilizar para combater a febre do indivíduo doente. Quanto às vias de administração, então a gente tem várias vias de administração e a gente tem, então, os medicamentos, né, divididos em diferentes vias de administração. Então, os medicamentos de uso oral, injetável, intramuscular, tópico e assim por diante. Quanto à forma física, a gente tem os líquidos, plásticos, sólidos e gasosos. E aqui a gente entra na área de manipulação mesmo. A gente divide e classifica esses medicamentos em 4 grandes áreas. E a gente, durante a disciplina, a gente estuda os líquidos, os plásticos e os sólidos. Os gasosos eu já expliquei para vocês por que a gente não aborda. E a gente começou, então, com as formas farmacêuticas líquidas, né, que são aquelas que são classificadas pelo estado sólido líquido, estado físico líquido, e que são as soluções, as suspensões e as emulsões. E a gente começou, então, a ver as soluções, lembrando que solução é uma preparação líquida, onde você tem um soluto dissolvido dentro de um solvente. Esse soluto pode ser sólido, pode ser líquido e pode ser gás. Então, é o que está em menor quantidade, que você vai dissolver num solvente líquido, esse sim líquido, e que está em maior quantidade. Então, exemplo, uma substância sólida, como o cloreto de sódio, dissolvido na água. A gente tem, então, o soluto, cloreto de sódio, dissolvido no solvente água. E a gente tem aí o soro fisiológico quando a 0,9%. A diluição de álcool a 70%.
Eu pego o álcool, uma quantidade menor, dissolvo na água. Não, no caso é diferente. Eu pego a água na quantidade menor e dissolvo no solvente álcool uma quantidade maior. Então, eu diluo ele, é um líquido sendo dissolvido por outro líquido. E no caso dos gases, como eu comentei com vocês, mais para a área alimentícia mesmo, no caso dos refrigerantes e outras bebidas que necessitam de adição de gás. Então, é o gás, né, dissolvido num solvente líquido. A gente tem as mais diversas formas, né, tipos de preparações que são soluções e que são utilizadas nas mais diversas aplicações. Então, eu tenho soluções orais, de uso tópico, otológicas, nasais, oftálmicas, de uso vaginal e retal e parenteral. Vantagens. Relembrando mais uma vez que são vantagens de soluções que as doses são homogêneas, elas se misturam completamente, né? Então, independente de onde eu pegar essa dose, dentro daquele líquido, eu vou ter a mesma concentração. Pronta disponibilidade para absorção e distribuição, porque como ela já está na forma líquida, não precisa dissolver e tal, tudo mais lá no estômago, quando é o caso. Pode ser empregado por diferentes vias, e as doses podem ser facilmente ajustadas. Então, o mesmo medicamento, eu posso, ajustando dose, administrar para um adulto e para uma criança, por exemplo. E desvantagens são instabilidade de fármacos em soluções, lembrando que todo fármaco que é dissolvido numa solução, ele acaba acelerando o processo de reação dele, né? Alguns fármacos são pouco solúveis, tem a questão de difícil acondicionamento, invase, transporte e armazenamento, e alguns produtos têm um sabor desagradável e pedem, então, que a gente faça um ajuste nessa questão, tentando melhorar um pouquinho o sabor dele. Então, uma desvantagem é um custo a mais também. Lembrando da solubilidade, que solubilidade é a concentração, né, até o máximo que a gente consegue dissolver um determinado fármaco sólido num líquido, e saturação é quando você atinge aquele ponto. A partir dali, se você conseguir incorporar mais que aquela quantidade daquele sólido no líquido, você está saturando aquela solução. Isso aqui não é nada. Principais solventes não vou nem passar. A escolha do solvente também não. E aqui, só lembrando, então, rapidamente, como que a gente pode melhorar a solubilização quando for necessário. A gente tem alguns casos, a maior parte dos casos, que a gente aquecendo o material, né, o sólido que eu não estou conseguindo dissolver com o líquido, o solvente, eu consigo, né, aumentando a temperatura, eu consigo aumentar a dissolução desse sólido, mas nem sempre isso acontece. A área de superfície, então, lembrando que quanto menor o tamanho da partícula, mais ele entra em contato com o solvente, mais facilmente, então, ele se dissolve. Então, quando eu trituro um material e deixo ele cada vez mais, num pó cada vez mais fino, é muito mais fácil de ele se dissolver. A agitação também vai ajudar bastante, então, muitas vezes a gente colocando o produto para agitar dentro de um recipiente, né, e você tendo um agitador elétrico ali, você consegue fazer com que aquele material se dissolva com mais facilidade. Às vezes a gente precisa adição de um hidrótopo, então, por exemplo, eu tenho uma substância que eu não consigo dissolver ela no solvente, mas quando eu adiciono uma outra substância que reage com ela, ela faz com que essa substância fique mais solúvel e permita, então, a solubilização. A utilização de mistura de solventes, às vezes eu não consigo dissolver um produto, por exemplo, na água, mas ele dissolve bem em álcool, então eu posso dissolver ele no álcool e depois pegar essa solução
da substância com álcool e colocar na água que ele vai ser dissolvido ali na água. Variação do pH do meio, lembrando então que produtos que são bases fracas, quando a gente passa o pH do meio para ácido, eu consigo fazer a dissolução, e quando o produto é um ácido fraco e eu mudo o pH do meio para uma base, né, eu também consigo a dissolução. Então, às vezes, a gente tem que fazer esse processo de alteração do pH do meio para conseguir a dissolução mais fácil. E o uso do agente tensoativo, que está ligado com a presença de bolhas de ar na superfície das partículas, né? E quando a gente usa um tensoativo, ele vai lá e rompe essa bolha de ar e faz com que o líquido entre em contato, um contato maior com o sólido e dessa forma ele consiga dissolver com mais facilidade. E basicamente é isso que a gente tinha para ver. Agora, só para a gente encerrar, deixa eu voltar aqui. Eu tenho umas perguntinhas para vocês, um questionáriozinho, e vamos fazer o seguinte: quantas pessoas nós temos aqui? 8 pessoas. Eu vou colocando as perguntas e vocês vão respondendo ali pelo chat, tá? Quem responder primeiro, né, e no final de todas as questões ficar com a melhor pontuação, vai ganhar uma pequena nota, vai ganhar meio ponto na média. O que vocês acham? Vale a pena ou não vale? Vamos tentar, né, professor? Qualquer coisa. Vamos lá? Vamos lá. Então, tá. Vamos colocar aqui a primeira pergunta. Primeiro que responder certo vai ter uma anotação aqui e, no final das contas, a pessoa que tiver a maior pontuação vai ser a vencedora. Vamos lá rapidinho, então. Primeira pergunta. Ai, não acredito. Eu já deixei a resposta ali. Não é um benefício proporcionado pelo medicamento manipulado. Versatilidade posológica, proibição de realizar associações de fármacos, possibilidade de escolha de forma farmacêutica incipientes ou possibilidade de resgate de medicamentos descontinuados. Qual desses não é um benefício? Respondam lá na... Você fez a pergunta muito rápido. Vocês não estão enxergando aí? Não está aparecendo para vocês a... Não, não está aparecendo. Não, para mim não. E agora? Agora sim. Então tá, então primeiro que responder, vamos dar... Agora tá aparecendo. Vamos dar aí 50 segundos. Deu? Alguém já respondeu? Pronto. Primeira que respondeu, Mariana, letra B. Certíssimo. Então, Mariana fica um à frente. Vamos lá para a questão 2.
Questão 2. Que é um medicamento órfão? Aí tem 4 itens ali. £30. Deu 30 segundos. Alguém respondeu? Mariana, de novo, foi a primeira a responder. A correta, a letra A. Questão 3. Trinta segundos de novo. Deu tempo. Alguém respondeu? Mariana, de novo, 23 ml, certinho. Todo mundo entendeu por que dá 23 ml? Desculpa, a Josiane respondeu antes. Mariana, desculpa aí, foi a Josiane a primeira que respondeu. Erro meu. Próxima pergunta. Tem uma definição ali, pede para dizer que aquela definição é do quê? Trinta segundos. Deu. Essa definição é definição de farmácia. Muito bem. Michele foi a primeira a responder. Próxima questão. É mais um cálculo. Estão enxergando? Trinta segundos.
Deu tempo. Ninguém respondeu essa? Dá para Sem continuar. calculadora, professor. Ah, mas essa tá bem fácil. Eu lembro que dá 1,12, alguma coisa assim. Isso, a Fabienne, na verdade, respondeu 1,11. Tá certo. Arredondando 1,11, 1,12. Então, a gente tinha feito o cálculo anteriormente, né? Não, desculpa. 1,11, 1,12 é o fator de correção. Como eu quero 10 miligramas, tem que multiplicar o 10 vezes 1,12, né? Que dá 11,2 miligramas. Então, ao invés de pesar 10 miligramas, eu tenho que pesar 11,2 miligramas. Tá? Ficou claro isso? Vamos para a próxima. Aqui SP fui eu que respondi antes, professor. Quem que falou agora? A Josi, aqui SP lá, o 23, eu coloquei antes que a menina. Deixa eu ver aqui. Sim, eu já tinha corrigido aqui. Foi você, sim. Tá certo. Já tinha corrigido. Próxima questão. 30 segundos. Essa é fácil também. A gente viu ali agora há pouco. Ninguém está com calculadora aí? Deu. Alguém fez a. Pergunta, professor. Hã? Não entendi, Michele. Não apareceu a Não? pergunta. Não Tá, então vou apareceu a colocar de novo. pergunta. Desculpa, não Tá, apareceu a entendi. pergunta. Vou colocar de novo, então. E agora, aparece? Ainda não, tá. Não? Tá falhando, não tô ouvindo o que Pelo vocês menos estão para falando. mim, não. Para mim não tá aparecendo, professor. Não? Oxe, deixa eu tentar de novo aqui, então. E agora? Também não. Só... Credo. Agora sim. Apareceu? Agora deu. Então Deu. vamos lá. 30 segundos. Isso dá para fazer na mão também, é o cálculo. Deu tempo. Conseguiram responder? 12,5. Muito bem. A Josiane foi que respondeu. Todo mundo conseguiu chegar no 12,5?
Giovanni também conseguiu. Alguém não conseguiu? Quer que explique? Como ninguém respondeu, eu acredito que todo mundo entendeu. Mais uma questão, então. Conseguiram ver aí? Apareceu, mas saiu, professor. Só está te aparecendo. E Agora sim. agora? Deu? 30 segundos, então. Agora deu. Deu tempo. Muito bem, Josiane acertou também. Próxima questão. Apareceu? Deu tempo. A primeira foi a Mariana, letra C, certinho. Tem só mais duas questões. Então vai lá, 30 segundos. Deu tempo. Michele acertou a letra A. E a última pergunta. Trinta segundos.
Deu tempo. Ninguém acertou. Que na verdade está incorreta. O que eu estou perguntando? Se eu posso, né? Se eu aumentar a temperatura, né? Aquecer, vai ter uma melhora da solubilidade. Eu não estou falando, né? Especificando nenhum, estou falando de uma forma geral. De uma forma geral, a gente tem que pensar assim, que não são todas que o aumento da temperatura vai facilitar ou melhorar a solubilização. Tem alguns casos que não. Então, não dá para a gente generalizar e dizer que sim. Então, essa afirmação não está correta porque tem alguns casos que isso não acontece. Se eu tivesse falado, no caso do, sei lá, cloreto de sódio, se aumentar a temperatura vai melhorar? Sim. Mas eu não estou falando especificamente, eu estou falando de uma forma geral. Então, se eu for generalizar, tem alguns casos que isso não acontece. Então, tem que tomar um cuidado na hora de interpretar. Beleza, gente? Então, ficou assim. 1, 2, 3, Mariana. Acertou 3. Josiane, 1, 2, 3. Michele acertou 2. E os outros 5 não acertaram. Então, Mariana e Josiane vão ganhar meio ponto. Michele vai ganhar 0,3. E os outros 8 que estão participando aqui vão ganhar 0,2. Tá? Independente de terem acertado ou não, mas pelo menos estão aqui e estão participando. Tá bom? Professor, Hum? e o trabalho? A gente não teria um trabalhinho para fazer? Teria. Só que eu vou, na verdade, pegar os últimos trabalhos de vocês e vou fazer um apanhado deles, porque não vai dar tempo de fazer e vai ficar muito pesado para vocês fazerem agora. Então, os trabalhos de uma forma geral, vou pegar os trabalhos de uma forma geral e ver a participação de vocês e essa vai ser a nota, tá? Não vai realmente ser feito nada agora, porque senão vai ficar muito pesado para vocês. Tá? Tá bom. Então, quem não fez algum trabalho, corra lá, que a maior parte dos trabalhos ainda está aberta, e façam, então, para poder ter uma nota integral. Tá bom? Tranquilo? Então, fica essa oportunidade. Tem trabalho em aberto que não foi feito, tal, então eu corro lá, faço e fica tudo tranquilo. Melhor do que, de repente, mandar fazer um trabalho agora e dar mais trabalho para vocês. Eu acho que agora é hora de vocês buscarem mais estudar para as provas mesmo, tá bom? Então, vamos ver, só confirmando aqui. Artemis, Fabielle, Giovanni, Mariana, vão ficar com 0,2. Michele, 0,3. Mariana e Josiane. Não, pus 2 Marianas aqui. Artemis, Fabielle, Giovanni. Não, o oitavo sou eu. Artemis, Fabielle e Giovanni, 0,2. Michele, 0,3. Mariana e Josiane, 0,5. Certo? Ninguém ficou de fora, né? Beleza, então, gente. Então, semana que vem, boa prova para vocês. Aproveitem esse tempo para
fazerem no melhor momento possível de vocês, aquela hora que vocês estiverem relaxados, mesmo tranquilos, e boa sorte. A prova não está difícil, ela tem relação com isso que a gente viu aqui. Então, as respostas estão praticamente todas no material de aula. Vai ter cálculo, como a gente viu aqui, então esses cálculos que estão aí vão cair. É só vocês terem um pouquinho de calma na hora de fazer o cálculo, que está tudo certo, tá bom? Um bom final de semana para vocês, boa prova semana que vem. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, até!